Ceciliade Troncon Filho, Superintendente Regional da Polícia Federal em São Paulo. Ilustríssimo senhor, professor doutor Marco Antônio Marques da Silva. A ilustríssima senhora Priscila Busnello, delegada de Polícia Federal. Podemos tomar assento. Integram o terceiro e último painel, professor doutor Marco Antônio Marques da Silva, delegado de Polícia Federal, doutor Roberto Ceciliade Troncon Filho, e a mediadora dos trabalhos, delegada de Polícia Federal, Priscila Busnello. Encontram-se nesse recinto os excelentíssimos senhores Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça, o senhor Leandro Daelo Coimbra, que participarão do encerramento do terceiro painel. Convidamos o professor doutor Marco Antônio Marques da Silva para iniciar sua explanação. Porém, antes, a doutora Priscila Busnello para a leitura do seu currículo. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a presença do professor Marco Antônio, que gentilmente aceitou o nosso convite para fazer a palestra. Obrigada, professor. E vou ler o breve currículo aqui do professor, bem resumidamente, para que não pretende mais tempo. O professor Marco Antônio Marques da Silva é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ocupa a 6ª Câmara Criminal. É professor titular de Direito Processual Penal da PUC São Paulo, mestre, doutor e livre docente. Coordenador da área de Direito Penal e Processual Penal da Escola Paulista da Magistratura. Vice-coordenador do mestrado e doutorado em Direito da PUC São Paulo. Presidente da Academia Brasileira de Direito Criminal. Secretário-geral executivo da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. Diretor da Associação dos Magistrados Brasileiros, e integrou a Comissão de Juristas do Senado Federal para a reforma do Código de Processo Penal. Bom, eu vou passar rapidamente agora a palavra para o professor Marco Antônio. Obrigada. Eu começo agradecendo um convite para participar desse simpósio, aliás, cujo tema é de vital importância para a democracia, que diz respeito ao cumprimento da Constituição Federal. E peço licença no início dessa minha manifestação para saudar o coordenador desse trabalho, o professor Troncon, agradecendo os convites, e licença também para cumprimentar e saudar Sua Excelência, Dr. Márcio Tomás Bastos, Dr. Leandro Daelo Coimbra, diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Luiz Flávio Borges Cruz, conselheiro federal da Ordem dos Advogados, Sua Excelência também o desembargador José Roberto Meirelles Godoy, desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Luiz Roberto Meirelles Godoy e demais autoridades aqui presentes. E aí, em particular, a alunos da Faculdade de Direito de Itapetininga, que é a minha cidade de origem, eu queria cumprimentá-los e saudá-los também, doutor Leandro, o senhor Saber, doutor Mar, vieram de lá para assistir. Não por minha causa, mas pela importância do tema, claro, como só ia acontecer. Então, faço questão de fazer esse registro. Aliás, a cidade também que é de origem da família também do doutor José Roberto Pérez Godoy e do doutor Ungarete. Bom, eu peguei o final, ainda bem, porque aí eu não fico tão vexado para falar depois do Dr. Durso, da eloquência e conhecimento dele. Mas, sem dúvida, depois de tudo que já foi falado aqui pelos ilustres professores Vicente Greco, Isis Gandra, os professores, doutores Durso e Batóquio, seria, como se diz, chover no molhado. Mas eu começaria... Aliás, como dizia Nelson Rodrigues, o óbvio estava reservado para loucos ou para os gênios. Mas como ninguém mais fala o óbvio, e eu espero que eu não esteja na categoria nem dos loucos, nem dos gênios, que eu tenho... de gênio eu tenho certeza que eu não estou. Louco eu tenho dúvida. Mas eu vou dizer que eu me assemelho mais aos que têm boa vontade, que têm bom espírito, no sentido de que dar a cada um o que é seu. Aliás, o que eu faço, ou pelo menos tento fazer com a melhor boa vontade, nesses 30 anos de magistratura que eu exerço. Aliás, eu sempre rendo as minhas homenagens ao Dr. Márcio, porque quando eu entrei no magistratura em 83, era o presidente seccional da ordem, me fez a gentileza de recomendação, aliás, um dos culpados de eu estar na magistratura, né? Então, é sempre a minha lembrança, minha saudação. Por que eu digo isso? Porque, a rigor, a PEC nem precisava existir. Porque você vai fazer uma PEC para dizer o que está na Constituição? Mas isso eu até entendo
que é uma forma de tentar minimizar o que foi falado há pouco tempo aí pelo Dr. Durso e Dr. Batóquio, as histórias dos PICs, que o PIC também é uma heresia jurídica, não existe. Da mesma forma que eu digo que algumas resoluções de tribunais, algumas súmulas, não obrigam, seja resolução, seja procedimento do Ministério Público, quem quer que seja, o cidadão está obrigado, segundo a Constituição, artigo 5º, inciso 2, a fazer ou não fazer, senão em virtude de lei. Ponto. Ora, se assim está obrigado, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, o que eu diria em virtude da regra constitucional? Então, eu diria que esse abuso jurídico é quase que teratológico, porque é cristalino, é inquestionável o poder de investigação da polícia, seja ela federal, seja ela do âmbito estadual. Porque a Constituição Federal assim delimitou, e não foi por um mero acaso. Dizer, não, alguns eu já ouvi até heresias do tipo, não, esqueceram de colocar. Não, porque deram inquérito civil. Não, a coisa está de um jeito assim, como diriam as crianças, quer vir mesmo, mas não empurra. Mas está de um jeito assim tão sintomático. Não esqueceram de colocar. Não esqueceram não. Não esqueceram que daqui a pouco nós falaremos. Foram no mínimo exaustivamente discutidas 5 emendas constitucionais, e eu diria o número de cada uma delas e a data, em que foram votadas e discutidos a saciedade, onde se determinava, ou se pretendia, melhor dizer, determinar o poder investigatório do MP, e foi afastado. Então não foi um por acaso, não foi um descaso, não foi um acontecimento, não, foi o querer do Constituinte, foi uma determinação. Então é importante que a gente coloque isso de forma clara e inequívoca. E vou pegar também um gancho do que foi falado aí no final, aliás, a última pergunta, uma provocação, aliás, muito bem feita pelo Dr. Troncon, se eventualmente, vamos dizer que vencida a PEC 37, ela não sendo aprovada, se poderia o Ministério Público fazer uma projeto de emenda constitucional para querer instalar ou impor poderes investigatórios do Ministério Público. Eu diria, não pode, é inconstitucional. Primeiro, justamente porque tem a regra, né? No processo de emenda constitucional, o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, dispõe que não haverá projeto de emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias individuais. E quais direitos e garantias nós estamos a falar? Estamos a falar de ampla defesa, de contraditório, de devido processo legal, porque há um equilíbrio no Estado democrático de direito. Quando nós falamos que o Estado pode processar alguém, ele pode processar desde que ele respeite os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e assim por diante. Então esses limites constituem o quê? Garantia do próprio cidadão, da cidadania. E o Ministério Público, com o devido respeito à instituição de valor importante, democrático, investigar é inverter essa regra democrática. Até porque a própria Constituição, estamos caracterizando o artigo 5º, dispõe que a instrução é contraditória, não a investigação. Ora, se eu tenho um contraditório, se eu tenho uma ampla defesa, se eu tenho um devido processo legal, se eu dou investigação para uma parte, eu teria que dar obrigatoriamente investigação para outra parte. Aí eu vou descumprir a Constituição também. Por quê? Porque a Constituição dispõe que é contraditória a instrução, não a investigação. Então vejo, eu começo de qualquer ângulo que eu olhe, respeitando opiniões de contrário, já que estamos numa democracia, sempre pretendemos estar. É importante que essas balizas constitucionais, esses limites, primeiro sejam colocados. Porque para dizer, olha, o que a Constituição quis estar, o que se pretendeu nos debates, foi isso. Qual foi a estrutura que se dotou as partes de igualdade? E eu digo que esse caminho, só para a gente eu vou dar uma avançada e voltamos, as últimas reformas do Código de Processo Penal,
que ainda tem a estrutura de 1941, mas tem sido acelerado, tem se tentado adequá-lo à Constituição, cada vez mais, criou o chamado contraditório prévio, aquela defesa preliminar, que aliás já vinha do projeto de 1973 do professor Frederico Marx. O que nós temos hoje em dia? Nós temos que oferecer a denúncia para o Ministério Público. O juiz vai ver se não é presente nenhuma das causas de rejeição, ele manda ouvir a defesa, para a defesa apresentar a sua defesa preliminar, aí o juiz vai dizer se absolve sumariamente ou não. Ou seja, nós criamos um equilíbrio. Como é que alguém já vai ter escolhido prova, investigado antes e não, agora vamos equilibrar? Não haveria equilíbrio. Até porque se nós falarmos na seleção de casos, né, da teoria do delito, não é o Ministério Público que escolhe qual é o delito, quais são as causas. Já foi o legislador previamente. Então não compete a ele dizer o que é ou o que não é. E eu sou um pouco ousado em alguns momentos, por exemplo, e se diz, não, mas o Ministério Público é o titular do direito é o titular da ação penal. Não, ele não é o titular da ação penal, me desculpe. Ele é o titular do direito de intentação penal, porque a ação é do Estado. Se fosse dele, ou o Ministério Público, ele poderia desistir, transigir, ele não pode. Se eu fizer uma análise, o ofendido pode mais do que ele. Porque o ofendido pode, na ação penal privada, pode desistir, pode transigir, pode deixar o processo ao léu. E o Ministério Público não pode. Ele tem a disponibilidade, ele tem a oficialidade e obrigatoriedade. Só na hipótese que o legislador autoriza, aliás, na 9.099 dos juizados especiais, né, que ele pode transacionar e barganhar. Tirante isso, ele está na via da obrigatoriedade, da legalidade, do estrito cumprimento. Então, vejam, é uma outra forma de ver. Então, ele é o titular do direito de intentar a ação penal. Não tenho dúvida, está no 129.1. Mas, a partir daí, o próprio 129.1 delimita quais são as funções institucionais, que, aliás, o senhor já deve ter ouvido a saciedade hoje durante o dia, não é que lá que ele pode requisitar inquérito civil, ação civil pública, em nenhum momento ele pode requisitar providências dentro do inquérito policial, diligência. Em nenhum momento, eu fico pensando, parece até aqueles vendedores da Praça da Sé, que dizem, venda aquela pomadinha que cura desde queda de cabelo, unha encravada, não sei o que, o cara não precisa saber ler, não precisa prática nem habilidade, basta saber ler um pouquinho. É o caso da Constituição. Se ler a Constituição é tão cristalina, é tão objetiva, que às vezes eu fico pensando, por isso que eu penso, e sempre lembro do Nelson Rodrigues, é uma coisa para loucos ou para gente, porque eu fico lembrando, meu Deus, será que a minha Constituição é diferente da dos outros? Porque todo dia eu vou lá, mas continua sem o direito de investigar. Eu falo, meu Deus, será que a edição, acho que eu vou, um caso de defesa do consumidor, tem que entrar, tem uma mapa gráfica para a editora que está escrito que não está na minha. Já é possível. Não é piada, é uma coisa meio teratológica, sei lá, é meio atávica, que não é possível. Aí nós ficamos nessa discussão e vejam, não é nada contra nenhuma entidade, muito pelo contrário, essas missões, funções realmente importantes, específicas, é uma questão de constitucionalidade, e não é, eu nem vou entrar na discussão se é material ou formal, eu vou dizer de cumprimento de regra no Estado Democrático de Direito, porque a partir do momento que eu não cumpro uma regra, qualquer que seja ela, a Constituição perde a validade. Não existe, como já se disse de triste memória, aí, tempos atrás, que isso era um rasguinho na Constituição. A Constituição não admite rasguinho, furinho, nem desrespeito. Ela tem que ser na integralidade respeitada, na sua inteireza. Porque hoje eu desrespeito as funções de investigar. Amanhã eu desrespeito o processo ampla defesa. Depois o devido processo legal, o julgamento. Amanhã a gente está aí com tortura, pena de morte, esquartejamento. Não, mas é normal. Hoje pode. Não pode. Não pode. Então, algumas coisas nós devemos ser intransigentes. E com a constitucionalidade, que diz respeito à própria segurança do Estado Democrático de Direito, é necessário que nós tenhamos uma posição firme, uma posição determinada.
Não é de hoje, aliás, argumentos falaciosos, como toda hora se diz. Ah, não, mas quem pode o mais, pode o menos. O senhor já deve estar cansado de ouvir hoje, deve ter sido também dito. Não é verdade que quem pode o mais, pode o menos, não. Porque aí alguns dizem, cumprimentar a Sua Excelência, o senador Eduardo Suplicy, satisfação. Por que essa circunstância? Porque não é possível se imaginar que essa situação de quem pode o mais, pode o menos. Aí eles dizem, ah não, se eu posso oferecer a denúncia, eu também posso investigar. Aí eu diria, então eu como magistrado, posso, já que eu posso julgar, eu vou oferecer a denúncia, vou acusar, vou defender e vou julgar. Vou voltar, como disse o Dulce, ao judiciariforme, onde o juiz podia começar processo por auto de prisão flagrante, ouvir as testemunhas, depois ele dava a sentença. Não, menos, né? Acho que não é bem essa a democracia que nós imaginamos. E por que todo mundo pode investigar e o Ministério Público não pode? Porque ele é o titular do direito de intentação penal. A vítima pode investigar, a polícia pode, tecnicamente a polícia. Mas de outras formas, o COAF, em tese, poderia dentro do seu âmbito, a Receita Federal, a vítima pode, o síndico do prédio pode. E por que eles não podem? É verdade, porque eles têm um papel de Estado, aí sim de fiscal da lei, porque eles têm que parar com essa história dela, quase que dupla, não existe, né? Quando eu falo isso, minha mulher me corrige, como psicóloga, diz que não existe dupla personalidade. Eu digo, não existe, eu acho estranho, eu sempre achei que existia, né? Mas vamos dizer, esse comportamento quase que esquizoide, que eles querem ser tudo ao mesmo tempo, eles querem investigar, daí eles querem ser fiscal da lei, aí eles querem acusar. Não é possível. Então, há que se ter um determinante. Aliás, o recepcionado Código de Processo Penal deixa claro que existem duas autoridades. A autoridade policial para o inquérito e a autoridade judiciária. Eles são representantes da justiça pública, eles são o órgão de acusação, é o órgão de acusação. Então, respeitabilíssimo. O que não dá é para misturar as funções e a cada hora querer passar de um lado para o outro. É importante que nós delimitemos o caminho de cada um. E aí eu achei interessante só nós lembrarmos algumas posições. Foi dito aqui quanto ao controle de legalidade. Como já foi falado muito hoje, eu estou querendo quase que resumir o extrato do que foi falado, para não cansá-los demais. Foi perguntado também, porque o Dr. Batoco fez uma observação interessante, que com relação às resoluções do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Supremo não teria dado liminar, e a matéria está a julgamento. Eu até diria, eu nem daria liminar, eu fulminaria de imediato pela ilegalidade absoluta. Primeiro que eu não teria que dar liminar, porque se eu dou liminar, eu estou admitindo que aquilo é algo dentro do mundo jurídico. Não é, porque eles não podem legislar. Eu simplesmente inquinaria de nulidade. É a primeira regra. Então, tudo bem, não deu liminar, mas deixa eu tocar. Talvez com a minha visão errônea, eu já diria que é nulo de plano. Até porque, se nós vivemos muitas vezes no Estado, eu digo isso aos meus alunos, às vezes da graduação, às vezes do pós-graduação, a gente vive, às vezes, uma situação de ilegalidade no Brasil. Porque eu vou começar de trás para dentro do nosso dia a dia. Quem mora em prédio como eu, no condomínio, o síndico muda todo dia a minha vida quando ele resolve mudar o elevador. Ele não faz assembleia, ele muda o dia do elevador, o dia de entrar na garagem e não sei o que e tal. Ok, mas a assembleia teria ter sido ouvida, não, ninguém foi ouvido. Ele resolve, então ele é um ditadorzinho ali dele do plantão. Aí o órgão de trânsito resolve mudar a mão da minha rua, eu tenho que dar 15 quarteirões de volta para voltar. Alguém é comunidade? Alguém foi consultado? Como é que foi isso? Aí eu passo por diversas resoluções, desculpe, da polícia, do Ministério Público, da Justiça, mas está todo mundo... Aquela função complementar, anômala, que o Poder Judiciário e o Executivo tem para legislar, internamente é pequeno. Quem tem que legislar é o Poder Legislativo, não somos nós. Então, hoje em dia, respeitando opiniões do contrário,
aliás, inclusive, nosso querido Dr. Márcio Masmasso, peço licença para a manifestação, é o seguinte: o Supremo tem discutido muito ativismo judicial. Desculpe, está legislando. Não é essa a função do Supremo. Não pode ficar discutindo o processo legislativo antes ele estar pronto. Deixa o Congresso decidir, aí nós vamos ver se tem no fundo e na forma. Não é como vai andar, desculpe. Então, no fundo, prestem atenção, a gente acaba vivendo, entre aspas, quase que um mundo de ilegalidade. Atenção, vejam bem, no fundo e na forma, porque não teve o devido processo legislativo para tudo que a gente vive. Então, de repente, todo mundo está mandando na nossa vida sem que tenha sido observado, no mínimo, um critério democrático, sabe, de conhecimento, de consentimento, de participação e mais de autorização funcional que o legislativo tem para tanto. Então, aí nós vamos falar dos diversos atos normativos do Ministério Público Estadual, Federal, Conselho Nacional, que aqui já foi a saciedade. As funções institucionais também, como todos já viram, no 129, inciso 6, 8 da Constituição, que diz o que eles podem promover inquérito civil, ação civil pública. Então, esse controle externo da atividade policial já está determinado, e ele não pode, com o devido respeito, o Ministério Público não pode querer deter o controle externo e o controle interno. Então, na verdade, ele passa a ser a própria polícia, a própria função estatal dúplice, o que não lhe é autorizado. Como defensor da ordem jurídico-social, o Ministério Público tem que ter e não se afasta dos limites da imparcialidade, da equidade, do equilíbrio. Ele não é um censor, muito menos alguém que possa não ser limitado em suas funções. A Constituição Federal, quando trata de modo específico dos limites de atuação do Ministério Público no inquérito policial, indica a possibilidade que ele pode requisitar diligências investigatórias e no âmbito e outras mais, pode requisitar inclusive a instauração do inquérito, que será presidido, orientado pelo próprio delegado de polícia, seja âmbito estadual, seja âmbito federal. Por falar no âmbito estadual, na nossa Constituição Paulista, no artigo 97, parágrafo 1, em compasso com a Carta Constitucional, também não tem autorização para o Ministério Público instaurar inquérito. Da mesma forma, a Lei Orgânica do MP, a 8.625, 2003, não tem também. Eles fizeram uma adenda, uma atualização, que não é exatamente. E, no fundo, os procedimentos investigatórios criminais se baseiam em resoluções, ou seja, de nenhuma validade jurídica, de nenhuma obrigatoriedade ao cidadão e às autoridades. No Estado Democrático de Direito, a gente sempre tem que ter a exigência plena da legitimidade, a condição de qualidade dada ao poder do qual emana a lei, o poder legislativo, respeitadas as condições necessárias à preservação dos limites de cada um deles. Eu também queria lembrar que o Constituinte, dizia eu, se quisesse sujeitar o inquérito policial à presidência do Ministério Público, teria admitido algumas emendas constitucionais que rejeitou à época de 1988. Foram rejeitadas as emendas constitucionais 945, 424, 1025, 2905, 20.524, 24.266 e 3.513. Então não foi uma emenda, não foram duas. Foram várias emendas, ou seja, a matéria foi discutida, foi exaustivamente analisada e foi uma posição do Constituinte brasileiro em não admitir. E fica muitas vezes essa discussão de que, não, o Ministério Público não investigando é um incentivo à corrupção, um incentivo a... Não tem. Uma coisa aliás, Carlos Drummond de Andrade sempre lembra que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e o Manezinho de Florianópolis diz completamente diferente. Então é muito importante que nós coloquemos as coisas nos trilhos. Nada tem a ver. E a respeito dessa matéria,
eu até peço licença, no dia 11 de abril, quinta-feira agora, 2013, editorial do jornal Estado de São Paulo, não sei se todos tiveram acesso, o editorial traz a respeito do mutirão do Ministério Público e resume em última coisa mais ou menos assim. Primeiro, se o Ministério Público precisa fazer um mutirão para aparecer, porque realmente não está sendo tão eficiente assim. Em segundo lugar, será que ele vai investigar todas as coisas, todos os casos, ou somente aqueles que eventualmente interessam à instituição, ao interesse jornalístico, midiático ou de determinada categoria? Não é uma acusação, nem um desdouro, um mero fato, aliás, plasmado aqui pelo jornal. E aí se diz também, nesse mesmo artigo, o que esse mutirão, que os promotores e procuradores tentaram mostrar ao serviço, que queriam, aspas, dizer da desnecessidade da PEC 37. E aí, eu achei bem interessante, porque nós, aspas, operadores, lidadores do direito, estamos cansados de saber, mas o jornal vem e traz uma posição bem clara, que eu peço licença para ler. No Estado de Direito, quem acusa não deve ter a prerrogativa de investigar, sob pena de se pôr em risco o devido processo legal e ferir liberdades públicas e individuais. A conversão do Ministério Público no órgão superdimensionado compromete o salutar princípio do equilíbrio entre os poderes. Então, vejam, poderia continuar. O que eu quero dizer com isso? É quase que gritante, para não dizer absurda, esse questionamento quando se fala que há esse poder, já que a Constituição não prevê. O Supremo Tribunal, em ocasiões anteriores, mas já a égide dessa Constituição, chegou a decidir, por exemplo, com emenda, eu vou trazer uma emenda aqui, decisão do Supremo Tribunal Federal, recurso 205.483, da lavra do ministro Carlos Veloso, o nome por si só fala, espanca qualquer dúvida, dizendo que, em ocorrência de ofensa ao artigo 129, 8ª da Constituição Federal, no fato da autoridade administrativa deixar de atender a requisição do membro do Ministério Público no sentido de realização de investigações tendentes à apuração de infrações penais. Aí eu grifo. Mesmo porque, grifo que o senhor ministro, então o caso Veloso se manifestou, mesmo porque não cabe ao membro do Ministério Público realizar diretamente tais investigações, mas requisitá-las à autoridade policial competente para tal. E o ministro faz a indicação, Constituição Federal, artigo 144, parágrafos 1º e 4º, com esses nossos destaques. Aqui no âmbito do Estado de São Paulo, que aliás também eu tive a honra de ser juiz e assessor dele, foi nosso presidente desembargador Vaz de Andrade, também já havia se manifestado à época que não se ignora que o artigo 129 da Constituição Federal dispõe, dentre as funções do MP, está de promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Mas também não pode ser descartável que o diploma constitucional, em seu artigo 144, parágrafo 4, institui que as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe ressalvar a competência da União, as funções do Poder Judiciário e a apuração das infrações penais, exceto as militares. Indisputável dos preceitos constitucionais ser privativo da autoridade policial a presidência dos inquéritos policiais. E conclui: nada a objetar quando o representante do Ministério Público acompanha o desenrolar das investigações policiais, isso porque o Ministério Público, aí ele põe o titular, eu diria, o titular do direito de intentação penal, e ninguém melhor do que ele para acompanhar aquelas diligências. E prossegue concluindo: mas, entre acompanhar diligências policiais e assumir praticamente a direção do inquérito policial, a distância é grande. E também nós tínhamos manifestações também, o grande foi advogado, o grande professor e, ao final da carreira, desembargador Sérgio Marcos de Moraes Piton, o grande professor Piton, dizia que precisaria, desponta a necessidade de emendar a Constituição da República, posto que não deve o Ministério Público deter o controle interno e externo da polícia. Tanto que perca o controle externo, fica o sério problema de aqui entregá-lo.
não guarda cabimento em lógica afirmar-se que dirigindo o Ministério Público, dirigindo o Ministério Público à Polícia Judiciária, desnecessária seria a função do controle externo. Recolhe-se os argumentos que tangiam o legislador constituinte a estabelecer controle externo da polícia. São as elementos funcionais, etc. Também assim, esse foi um voto do ministro William Patterson, em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Aliás, o ministro Patterson, que foi presidente da STJ, oriundo do Ministério Público Federal, também nesse mesmo sentido. Também o ministro Nelson Jobim, que foi relator na Constituinte e foi ministro do Supremo Tribunal Federal, disse em acórdão de sua lavra: recursos extraordinário, 233.072-4, Rio de Janeiro, julgado em 3 de maio de 2002. O Ministério Público não tem competência para promover inquérito administrativo para apurar condutas tipificáveis como crime de servidores públicos. No caso, há dúvida de que o pedido inicialmente aí era de uma determinada autoridade, assentar em procedimento investigativo, com isso características de nível judicial, não há. Então, eu diria, o Ministério Público não pode se substituir à posição à Polícia Judiciária. Essa, atualmente, até que seja decidida pelo Supremo Tribunal Federal, é a posição até hoje repelida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e por grande parte da jurisprudência. Poderíamos pensar, e aqui só para não me delongar, o professor Antônio Scanes Fernandes, da Faculdade da Universidade de São Paulo, que foi do Ministério Público, ele até diz que ele entende e escreve, dizendo que ele acha que talvez até o Ministério Público poderia investigar, mas ele faz a ressalva que no atual sistema não há possibilidade, porque não há autorização constitucional para que o Ministério Público fizesse. Ele diz até que exigiria uma reformulação no ordenamento jurídico constitucional. Então, eu acho que é muito interessante que nós possamos, e aí nós podemos buscar dados históricos em Spínola Filho, em Frederico Marques, nesse sentido. O professor Miguel Reale Júnior também, numa entrevista à revista Época, depois escreveu um artigo dizendo que, aspas, o erro do Ministério Público fazendo investigações por conta própria é que muitas vezes ele não investiga para apurar o fato, mas para comprovar o que ele quer ver comprovado. Deturbam-se fatos para acomodar a prova à necessidade da acusação que você tem na cabeça. Isso é deformação do processo acuratório. Não é por mal, aliás, como disse aqui o Dr. Batocchio, mas sim pelo próprio veso, pela própria forma. Ora, se ele está investigando, ele faz a seleção que lhe interessa, normal. Eu sempre costumo brincar, né? E a gente fala para os juízes mais não. Quando escreve muito para condenar, ela para absolver. Quando escreveu muito para absolver, ou você tem ou você não tem elementos. Aí quando você faz essa seleção por conta própria, é um risco, já que na ação penal ele é a parte. Como é que ele vai dizer, não, eu selecionei, para depois eu ser parte e eu vou ser... Não vai ser de forma nenhuma, porque haverá uma disparidade no tratamento jurídico. E eu também tenho aqui decisões de vários tribunais, que é de conhecido de todos. O saudoso ministro Luiz Vicente Senicchiaro, do STJ, dizia, num habeas corpus célebre lá do Paraná, dizendo que o Ministério Público não poderia investigar, dizendo o seguinte: ao contrário, confluem interesses a fim de evitar o judiciário. Busca a verdade real, a decisão justa. E continua: Ministério Público e magistratura não podem estar comprometidos com o caso sob júdice. Se um ou outro atua na coleta de prova, que, por sua vez, mais tarde será a base do recebimento da denúncia ou do sustentáculo da sentença, ambos perdem a imparcialidade no sentido jurídico do termo. Além disso, é tradicional, não se confunde três agentes: investigador do fato, materialidade e autoria, órgão da imputação e agente do julgamento. Esse é o processo penal de modelo acusatório que a nossa Constituição reconheceu, que a nossa Constituição adotou, cabendo a diferenciação entre quem faz a investigação, coleta provas, quem faz a acusação, quem faz a defesa e quem julga. Então, essa é a estrutura de uma democracia, em que não se pode pretender que aquele que vá oportunamente ser o chamado dominus litis, eu diria entre aspas,
seja o próprio agente que vá depois decidir. O professor José Alfonso da Silva observa também que a Polícia Civil e a Polícia Judiciária se reservou a função de apuração das infrações penais, o que vale dizer o poder investigatório, sendo, pois, de nítido desrespeito à Constituição, normas que atribuem a órgão do Ministério Público a faculdade de promover diretamente investigações. Então, eu diria, para não cansá-los mais, eu acho que essa discussão é uma discussão extremamente interessante. Eu vou pedir licença aqui para citar também o doutor Luiz Flávio Borges Durso, que fez observação que inquérito policial, como tal denominação, ele dá da legislação que surgiu, o decreto 2033, de 20 de setembro de 1871, para a forma em que o Código de Processo Penal adotou no artigo 4º, que a Polícia Judiciária é exercida por autoridades policiais, etc. E aí ele põe, fica militar sobre a origem do inquérito, sua utilidade e conveniência, e invariavelmente conclui por sua indispensabilidade como supedâneo a fechar as provas que são produzidas. Assim, concluiu o doutor Durso, o inquérito policial é uma peça de relevo e sendo dirigido por uma autoridade policial, objetiva principalmente a apuração dos fatos com imparcialidade, porquanto o delegado de polícia que o preside jamais acusa, como também não defende, pois busca-se uma autoridade imparcial. Aliás, esse é o papel do delegado de polícia. Então, senhoras e senhores, por final, eu lembro que a atividade investigatória é uma atividade complexa, que exige conhecimentos técnicos específicos, uma instrução capacitadora norteada para tanto, por vezes, inclusive, determinada e delimitada, que não é o foco, atenção, vou dizer que não é crítica, é constatação, não é o foco nem a visão que tem ou deveria ter o órgão do Ministério Público. Então, esses argumentos, na verdade, trazem, não apenas, penso, tentam repor o equilíbrio constitucional, mas manter a própria situação do Ministério Público, preservando de quaisquer tipo de mácula. Por quê? Porque nós estamos respeitando a Constituição Federal. A lei não contém palavras inúteis. Se assim não fosse, teriam sido diferenciados os poderes e as funções. E não foi essa, ou melhor, não é essa a constatação que nós